Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo 15 em diante. O tema da mensagem é o tangedor. Essa é a nona arma espiritual que nós vamos aprender. Vamos ver o que fala aqui. Diz assim, ó. Ora, pois, disse Eliseu, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, ou seja, o Espírito Santo veio sobre ele com poder. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem muito menos chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele e os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis das fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares é o sacrifício da manhã, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, que significa vermelho, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima, ou seja, todas as pessoas que tinham idade para ir para a guerra, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles águas vermelhas como sangue. Diga, águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó moabitas. Versículo 24, encerrando. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Só até aqui. Pode se assentar, glorificando Jesus. Eu vou ministrar todo o capítulo 3, onde narra essa história aqui. Essa história aqui, ela fala de um tempo onde o rei Jorão estava reinando sobre Israel, lá do norte, que tinha sua capital em Samaria. Esse homem Jorão, ele sucedeu o seu irmão chamado Acasias, que por sua vez os dois eram filhos de Acabe e Jezabel. Vocês sabem o histórico de vida de Acabe e Jezabel. Eles eram totalmente contrários à palavra de Deus. Eram pessoas que, no caso Acabe, né, ele se afastou de Deus. Jezabel sempre foi uma mulher ímpia, mundana. Mas aí o Acabe, que era crente, acabou casando com a mundana e deu no que deu. Se desviou, entrou em jugo desigual e acabou se desviando do caminho do Senhor. Isso trouxe sérios prejuízos tanto para a vida dele, para a família dele, como para o reino de Israel, no caso, o povo de Deus. E esse rei Acabe, ele teve vitória sobre os moabitas. E quando ele impôs essa vitória sobre os moabitas, o que acontece? Os moabitas estavam sendo subjugados pelo reino de Israel. E no caso, quando uma nação era subjugada por outra, eles ficavam tributários. Então eles pagavam um imposto anual. E no caso aqui, esse moabita, o rei Mesa aqui, ele pagava um tributo de cerca de 400 mil animais. É muita coisa, é um tributo muito caro. Esses moabitas aqui, eles trabalhavam, segundo está escrito no capítulo 3, versículo 4, eles trabalhavam, aqui está contratador de gado, que é criador de ovelhas. Eles criavam ovelhas e ainda ovelhas, cordeiros e carneiros, é da mesma família. Ovelha, cordeiro e carneiro são da mesma família, os ovinos. Só que qual que é a diferença? Ovelha é feminina,
Carneiro é o masculino. E cordeiro é quando está novinho, é quando está de 1 aninho de idade. Então é a mesma coisa. E eles pagavam, conforme você está vendo aí, eles pagavam 100 mil cordeiros. Era muita coisa. Além dos cordeiros e 100 mil carneiros, 200 mil no caso, eu falei errado. 200 mil fora a lã desses animais. Então era um tributo alto que acontecia. E agora, preste atenção, quando isso acontecia no reino de Acabe, ele pagava esse tributo altíssimo, porque ele estava sobre... o reino de Israel era mais forte que ele, então colocou ele como tributário. Agora, quando assume o rei Acabe morreu, também passou o reinado de Acasias. Nesse tempo de Acasias, esse rei aqui de Moabe se rebelou e falou: não vou pagar mais tributo, coisa nenhuma, não vou te dar mais nem ovelha, não vou te dar mais nem cordeiro, olha lá, e não vou te dar mais nem carneiro, guarde esses 3 nomes aí. Então não vou te dar, olha lá, não vou te dar mais ovelha, não vou te dar mais cordeiro e não vou te dar mais carneiro. E ali ele sentiu essa falta, o rei Jorão sentiu a falta desse tributo. E agora, como o rei aqui de Moabe falou, não vou pagar, então tem que resolver isso de que jeito? Fazendo guerra. Esse rei Jorão aqui, no caso, era um crente meia boca. Ele não foi tão ruim quanto seu pai, mas também não foi muito bom. A Bíblia mesmo vai dizer, no versículo 2, que ele não foi tão ruim quanto seu pai, mas ele estava no meio. E no meio também não adianta muita coisa. Ele tinha algum temor a Deus, representa aquele crente que hoje vem para a igreja, mas ainda não é totalmente comprometido com o Senhor, ainda ele tem umas coisas do lado de fora ainda. De vez em quando ele ainda toma um negocinho alcoólico, de vez em quando ele vai numa noitada, representa esse tipo de crente. Vem para o culto, mas ainda não é totalmente entregue ao Senhor, está numa corda bamba aí, tá certo? E esse era o quadro de Jorão. E agora, o texto sagrado vai dizer que ele então quer sair em guerra para vencer este homem chamado Aquimesa, o rei dos Moabitas. E por quê? Porque ele quer as ovelhas, diga comigo, ele quer as ovelhas, os cordeiros e os carneiros. Aqui tem aplicação, precisa aplicar essa palavra aqui ao seu coração. Ovelhas, cordeiros e carneiros. Já falei, ovelha é a feminina, carneiro é o masculino, já idade adulta, e o cordeirinho é quando está bem novinho ainda, 1 aninho, está purinho, inocente, é isso aí a causa. Então veja só, eu só posso ter ovelha, cordeiro e carneiro quando eu venço o inimigo. Então somente, presta atenção, quando tinha vitória sobre o inimigo, eles tinham, estou sendo enfático para você não esquecer, tá certo? Ele tinha as ovelhas, ele tinha os cordeiros, e ele tinha os carneiros. Então, qual é a aplicação? O que tem a ver isso conosco aqui hoje? Primeiro, ovelha. Ovelha fala do quê? Ovelha fala de ser pastoreado. Então, só pode ser pastoreado quem vence o inimigo. Entende por que existem pessoas que não conseguem ser pastoreado? Porque o inimigo ainda tem domínio sobre ele. E por o inimigo ter domínio sobre ele, ele não consegue se deixar ser apacentado. Ele é pastor de sua própria vida. E o que é ser pastor da sua própria vida? É quando alguém decide fazer o que quer, a hora que quer, o dia que quer, fazer do jeito que quer. Ele não aceita ser conduzido por ninguém. Por quê? Porque não gosta do cajado e não gosta da vara. E agora, o que Pedro falou? Tá lá, Jesus falou para Pedro, João 21. Você me ama? Faz o quê? Apacenta. Olha lá, apacenta. Apacentar, no caso aqui, significa alimentar, prover o bem espiritual. Então, quando alguém não quer ser apacentado, é porque ele não quer se alimentar da palavra e ele não quer estar bem espiritualmente. Porque o pastoreio é um apoio. Deus deixou o pastoreio para a minha vida para quê? Para que eu seja bem alimentado pela sua palavra. Glória a Deus, alguém entendeu e deu glória a Deus. Segundo, Deus deixou o pastoreio para quê? Para o meu próprio bem espiritual. Porque quando o pastor vê que a ovelhinha está saindo do prumo, está saindo da direção, ele pega o cajadinho e traz para a linha novamente, hein?
Então, e também usa a vara. A vara é para corrigir mesmo. Dá umas varadas para ver se essa ovelha acorda para a vida. E hoje eu tô com a vara e tô com o cajado na mão, hein? Hoje vai sobrar umas varadas boas aqui, vai. Hoje não tem jeito não. Hoje vou entregar tudo que papai me deu. Eita. Segundo, vamos lá. Então, primeiro, presta atenção. Alguém que não venceu o inimigo jamais deixará ser apacentado. Então existem pessoas que caminham há anos e nunca deixou ninguém apacentar ela. Por quê? Porque ainda os moabitas têm domínio sobre essa pessoa. O rei de Moabe ainda tem domínio sobre essa pessoa e ela não consegue se apacentar. Você fala uma coisa, ó, não, você tem que vir, você tem que fazer. Ela nunca faz o que você está mandando. Presta atenção, tem gente que é tão rebelde que no meio do curso você fala, levanta a mãe da glória. Ela só de marra ela não levanta. De tão rebelde que é a coisa. É terrível, irmão. Tem gente que é terrível, é terrível. Aí você tem que pegar essas ovelhas rebeldes e lascar a vara para ver se... lascar a vara para ver se ajeita esse negócio aí, irmão. Senão daqui a pouco vai virar bode, aí deu problema. Agora, segunda coisa... os cordeiros, os cordeirinhos, já falei, cordeiro fala aquele animalzinho, pequenininho, lindinho, eita, sabe o que é? Tá mamando ainda, tá na dependência ainda. O que é isso? Esses cordeiros falam da conversão genuína, fala de pessoas que se converteram genuinamente ao Senhor. O que é conversão genuína? Que no caso aqui é os cordeiros. O próprio Jesus falou para Pedro, apacenta não só as ovelhas, apacenta os cordeiros. Então tem que apacentar o que? Ali ovelha no caso é os obreiros, e os cordeiros é os membros. Entende? E aqui cordeiros aqui está falando de alguém que tem uma conversão genuína. Eu senti que vai fazer uma obra aqui. Irmão, a questão de conversão, deixa aí para mim, 2 Timóteo 1,5. A questão da conversão, não é a questão, presta atenção. Eu já falei em algum momento aqui eu já falei isso, aqui na igreja. O fato de eu entrar numa garagem não faz de mim um carro, tá certo? Se eu entrar, sozinho, entrar na minha garagem, significa que eu sou um carro? Não, não significa. A mesma coisa, você entrando aqui no templo não significa que você é crente. O que garante de fato que há uma conversão genuína, que eu sou um crente, é quando há um arrependimento e a conversão. O que é conversão, o que é arrependimento? Vamos aqui, conversão. Conversão já está dizendo tudo. É quando você está na sua própria rota e você converge. Ou seja, você não vai mais na sua rota, agora você vai no caminho que é Cristo. Isso é conversão, você saiu de um caminho e está em outro agora. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de atitude, de vida, é aquilo que nós chamamos de transformação. E existem pessoas que não viveram isso. Eu digo, o que eu fico pasmado é que já caminharam um bom tempo ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, mas ainda não nasceram de novo, não se converteram, a conversão dele ainda não é genuína. Alguns se convertem, mudou o caminho, mas ainda não se arrependeram, não tem transformação de vida. E isso é por quê? Porque ainda está sob o domínio de Moabe. E precisa ser liberto das mãos de Moabe para virar um cordeiro. Agora, olha só o que está escrito aí, 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé, leia aí. Não fingida. A palavra não fingida aí significa puro, sincero, sem disfarce. Então Deus quer que a minha fé seja pura, Deus quer que a minha fé seja sincera, Deus quer que a minha fé seja sem disfarce. Entende? Isso é conversão genuína. Por que sem disfarce? Não tenho nada que esconder. A minha conversão ao Senhor, a sua conversão ao Senhor é o quê? Genuína, é verdadeira. Olha aí, de fato você é um servo autêntico de Jesus. Você é o que é aqui, acolá, em qualquer lugar que esteja. Você testemunha Jesus. Agora vamos para o carneiro. Aqui carneiro, isso aqui é bom, hein? O carneiro
é o macho da ovelha, tá? E o carneiro fala do quê? O carneiro fala da maturidade. Diga isso comigo, maturidade. Maturidade aqui no caso significa o quê? É uma pessoa que ele tem a maturidade, fala de alguém que é adulto. Não na idade, mas no entendimento das coisas, no discernir das coisas. Esse texto eu vou ler, tá bom? Coloca aí Hebreus 5, do 12 ao 14, e os 6, 1 e 2. É a continuação. Então, o carneiro fala da maturidade, e é preciso crescer, é preciso avançar. Porque tem pessoas que, olha só o que o escritor aos Hebreus diz aqui, presta atenção, eu estou pastoreando hoje aqui, tá? Porque olha o que o autor aos Hebreus diz, é uma pregação escrita, né? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Pelo tempo que você vai na igreja, já era para você ser um ministro, já era para você ser um mestre no saber. Só que ele está dizendo o quê? Mas vocês, pelo tempo que vocês vêm para o culto, para a igreja, ou seja, se envolve na comunhão dos santos, já era para vocês ser mestres, mas ainda a necessidade que vos torna a ensinar, quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O que é os primeiros rudimentos? É as doutrinas básicas da nossa fé. Qual que é a doutrina básica da nossa fé? O batismo. Essas coisas, para quem já é um adulto espiritual, não tem necessidade de falar mais sobre o significado do batismo. Por que não tem necessidade? Porque ele cresceu. Então, veja só, vou continuar. E vos haveis feito, tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. O autor aos Hebreus está falando, eu quero tratar com vocês de coisas celestiais, de coisas espirituais, eu quero tratar com vocês de coisas profundas, do sacerdócio de Cristo, só que eu não posso tratar com vocês desses assuntos, porque vocês são crianças, eu tenho que ficar dando leite para vocês. Eu tenho que ficar ensinando vocês a vir para culto ainda. Porque essas pessoas não crescem, a gente tem que voltar tudo de novo. Falta de maturidade. É mais ou menos assim, só para você entender. Mas colocou. Ninguém fez isso, tá? Isso aqui é só para você entender que é as mínimas coisas. Mas por que colocou essa cor de pano? Por causa disso também não gostei. Não vou participar. Irmão. Então, eu estou falando, isso não é o que aconteceu, só estou falando para vocês aqui, que são coisas mínimas que não tem, às vezes, nem pé nem cabeça. Ou seja, é uma pessoa, é um bebê espiritual. Aí dá-lhe uma carne para um bebê comer para ver. Ele engasga. Aí você tem que ficar lascando leite até crescer a coisa. É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha só, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque há um espiritual. Não desenvolveu. Está aí há tantos anos, mas tu é um menino ainda. É uma menininha. E menino, você já viu e menina como que é, né? Não dá o que quer? Birra, seu birrentinho. Vai tomar umas palmadas hoje. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, isso aqui é completo, os maduros. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, quem que é alguém maduro na fé? É alguém que sabe discernir, alguém que sabe se comportar, alguém que aprendeu a obedecer. Que coisa maravilhosa! Agora veja aqui, para você entender o que o autor aos Hebreus está bravo aqui, que ele está chegando o rei. Capítulo 6, versículo do mesmo livro de Hebreus, é a continuação. Essa separação de capítulo e versículo é coisa de homem, não estava na Bíblia isso. Coloca aí 6, 1 e 2. Aí ele vai falar quais são os rudimentos elementares, basilares. Olha lá, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, que são os mais simples, que todo crente recém-nascido tem que saber, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Olha lá, é só isso aqui que eu vou falar. E da doutrina dos... Por isso que no começo do culto eu abri aqui, para já adiantar o processo. Então, presta atenção, a doutrina dos batismos é uma coisa de criança. A doutrina do batismo é coisa de bebê espiritual. Ou seja,
Preste atenção no que eu estou dizendo. É uma coisa que não se deveria estar falando mais para crente que desenvolveu espiritualmente. Sabe para quem que eu tenho que tratar dos assuntos do batismo? Para quem acabou de se converter. Para quem acabou de nascer, está caminhando, está engatinhando na sua fé. Agora tem uns bebê barbudo que ainda não entenderam o beabá do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, em vez de eu estar tratando de outro assunto, de coisa profética, eu tenho que vir com a varte da birra desses crentes que não se posicionam. Nesta noite eu queria também estar tratando de coisas mais profundas, mas eu tenho que voltar aos rudimentos, por quê? Porque o bebê tem que crescer. Batismo, vamos lá, vou falar bem rápido aqui. Primeiro, batismo nas águas. Isso aí é o básico do básico do básico. O que é o batismo nas águas? Entregou a vida para Jesus, entendeu que Jesus é o Senhor, não pode protelar, tem que descer as águas, dar testemunho da sua fé em Cristo. A pessoa só não se batiza nas águas se ainda não se decidiu por Cristo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então isso é básico do básico. Outro batismo, já falei, o batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, que é aquele que o crente recebe poder. E aquele que o crente é tomado pelo poder do... Glória a Deus que alguém gosta disso ainda. É aquele que o crente, aleluia, vem para o culto e fala: Deus me sela. Não, me sela não, está errado. Deus me batiza, me enche. Sei lá, é uma coisa, ser batizado é outra. Ele fala: Senhor, me batiza, eu quero revestimento de poder. Aí Deus olha e fala: para que você quer poder? Aí você tem que responder: para fazer a obra, para fazer a obra. Outro batismo é esse aqui que eu vou pegar firme aqui agora. Tem que entender isso aqui. O batismo do Espírito Santo. Qual que é o batismo do Espírito? É o batismo que o Espírito Santo pega o crente que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, encaixa ele, coloca ele no corpo de Cristo. E agora esse crente passa a caminhar como corpo. E aí é o que eu digo, aí tem pessoa que caminha... E ele, presta atenção, ou ele se torna um corpo estranho, porque não quer verdadeiramente ser corpo, aí fica um corpo estranho. Ou ainda é alguém que está doente. Aí veja só, uma pessoa que está com dor de dente, é só o dente que sofre? Compromete, oh, irmão, eu já vi o meu irmão, que era novinho, ficou gravado. Eu vi meu irmão com dor de dente, nunca mais vou esquecer. E não sei que raio que deu, e falou: coloca gelo. Alguém disse para ele colocar gelo. Quando ele colocou gelo naquela dor de dente, ele jogava a parede na cabeça de tanta dor. Madrugada, eu quero ver que dentista que vai atender ele. E jogava a cabeça na parede, então ele: não aguento mais, mãe. E ele chorava para minha mãe. Meu irmão mais velho sempre foi escandaloso, assim, com dor mesmo. Mas geralmente homem assim, né? A mulher está, meu Deus, está quase... E ela: não, está tudo bem. Agora o homem, só Deus vai ter misericórdia. Mas vamos lá. Então, alguém tem que entender isso aqui. Presta atenção. Porque a pessoa fala: não, o negócio aqui, eu não quero participar, eu não quero me envolver. Então você não tem salvação, meu. Se você não participa, se você não se envolve, significa que você não é salvo. Só há salvação para quem está no corpo. Não tem como ser salvo e não estar dentro do corpo, fazer parte do corpo, ser o corpo. Aí eu tenho que bater em cima disso aqui. Aí está lá, vai ter o congresso, pega a gravata. Tu não pegaste por quê, rapaz? Quanto tempo falando aqui em cima? Tem o trabalho, por que não faz? Por que não vem? Por que não se envolve? Tem que tomar uma posição a partir de hoje, em nome de Jesus. A sua salvação está comprometida. Alguém pensa que ser salvo é só vir aqui ouvir uma palavra. Os que estão visitando, por horas, mas já está comprometido. Depois de uma palavra dessa, não tem como ser só visitante mais. Já se encaixa aí. Já. Porque aí a igreja, como que acontece? Aí estão uns que estão todo vapor, buscando, orando, gemendo, orando pelo irmão.
jejuando. Aí tem aquele crente sem vergonha que está lá. O mundo desabando, alma se perdendo, o anticristo vindo com tudo aí para reinar, a ideologia de gênero querendo invadir as escolas, as crianças, e o crente, criança, bebê, com a chupeta lá assim, ó, assistindo televisão, jogo de futebol, não sou nada contra, hein? Agora, enquanto está aqui os crentes dando glória, servindo ao Senhor, está lá em frente a uma televisão, seu sem vergonha, tem que se converter! Tem que se converter. Aí esse negócio, uma coisa que me deixa fora de sério, irmão. Eu tenho que entregar tudo hoje aqui, eu não posso levar nada para casa. O camarada fala, eu não posso, não dá para me orar 1 hora, mas fica 2 horas em frente à televisão. Então você não pode vir orar. Mas passada, não, amanhã eu acordo cedo, mas o jogo acaba quase 11 horas. Nem sei mais que hora que acaba. Agora não é assim. Aleluia. Tem que tomar uma posição. Eu não vou ficar alisando ninguém aqui não. Deus não me chamou para entreter bode, cabrito. Deus me chamou para apacentar ovelha. Aleluia, aqui eu não estou para fazer volume de pessoas. Aqui é qualidade, a vida com Deus, a vida é transformada. Aqui é sal, meu filho. Aí eu pergunto, o que dá na cabeça de alguém? Fala aqui comigo, me ajuda. Será que eu estou em outro planeta? O que dá na cabeça de alguém? Ontem, congresso de varão. É congresso dos irmãos. Aí, cadê o varão? Não foi trabalhar, não tinha algum compromisso. Cadê o varão aqui? Será que Deus não está vendo isso? Será que está correto? Será que está certo? Você acha que Deus não vai fazer nada diante dessa sua posição? Não. Não, isso tem que mudar. Porque senão o que acontece? Uns têm que carregar o peso de vários. Agora imagina, aí o corpo está assim, ó. Porque o pé resolveu ficar em casa. Aí o corpo está feito um saci, ó. Aí o outro pé está doendo. Por quê? Porque a outra parte do pé não quis vir. Não. Tem que sair da mão de Moabe hoje, em nome de Jesus Cristo. Esse espírito tem que sair hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem para o apacentamento. Vem para nova vida, conversão genuína. Vem para a maturidade espiritual. Diga com a mão direita levantada, diga, eu sou corpo. Aleluia, amém. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Tem que mudar. Tem que mudar, porque se só for ficar alisando essas pessoas, vai ficar assim, não vai mudar nunca, não vai mudar nunca. É o que eu já disse, hein? Não vem, trabalho é trabalho, tem que trabalhar. A questão do acontecer, às vezes acontece alguma coisa, saúde, algum imprevisto, enfim, alguma coisa, a pessoa tinha uma viagem programada, eu não tenho nada contra isso, eu tenho contra a preguiça espiritual. Isso eu vou bater em cima até enquanto eu for pastor aqui. E se tu não quiser me ouvir, tem um monte de igreja para tu congregar. Mas se quiser congregar aqui, vai ouvir a palavra nua e crua do Evangelho. Não vou ficar carregando parasita nas costas, não. Eu vou te ajudar para Jesus te curar, mas tu tem que se posicionar, rapaz. Vira um parasita, uma parasita, não quer compromisso, não quer nada com nada. Aí a gente está lá clamando, orando, gemendo, buscando. Oh, meu Senhor amado, eu falo, onde estamos errando, meu Deus? Onde estamos falhando, Senhor? Oh, gente, e como se vir para o culto fosse alguma coisa difícil. Ah, que pena que acho que não tem mais aí, né? Eu queria colocar
aqueles trabalhos lá da África. Esses dias coloquei lá no nosso estado. Irmão, para você conseguir para um culto, os irmãos, alguns nem tem. Mas o lugar, na época que nós fomos lá em Moçambique, para você chegar no culto, irmão, o pastor ainda foi bacana comigo. Me deu uma botinha que ele viu lá. Pastor. Ele foi me dar uma botinha, irmão, meio metro de água, nem com a botinha não vai. E a gente foi cultuar, tem que passar pelo meio. Os irmãos nem de tênis, lá quase não tem, mas eles nem vai. Vai com uns nem de chinelo não vai, porque já tem que tirar de tanta lama e água que tem que passar. Aí chega no culto, o culto não tem cadeira, irmão. Não tem onde sentar. E sabe como que é o lugar do culto? É a madeira e tem umas latas lá em cima, toda furada, se chover não vai adiantar nada. Aí do lado tem uns sapinhos que ficam dando glória a Deus. O sapinho fica crack. Eles ficam do lado, dando glória junto. Aí de repente, você está ali e dando glória, daqui a pouco, 1 hora, 2 horas de culto, o fogo descendo, o povo se enrola na lama mesmo, é liberta, é capeta caindo de um lado, o enfermo sendo curado do outro. Aí vem falar para mim, sabe por que tem muita gente que virou um preguiçoso espiritual sem vergonha? Sabe por quê? Olha aqui, olha o conforto. Condicionado, cadeirinha, microfone, água gelada, alimento bem preparado. Já pensou? Ontem aqui o ministro que ia pregar aqui é um doutor da palavra, um mestre da palavra. Aí o crente vem um dia que quer, faz o que quer, por quê? Já virou um soberbo espiritual. Não acha que não precisa de mais nada, não precisa mais perseverar. Ele acha que a salvação dele está tudo certo. Mas escute, olha bem aqui para a minha face. Se a face não ajudar hoje, olha pelo menos para a gravata, bonitinho. Escute isso aqui. O reino dos céus é tomado à força. O que é isso? Para entrar nele tem que ter guerra. A salvação, Cristo pagou o preço por ela, mas para entrar no reino de Deus, tem que ter batalha. É guerra, é luta. Nós não estamos numa colônia de férias. Sabe o que eu falo aqui? Sabe que eu fico incomodado? Porque eu sei aqui, tem alguns irmãos aqui. Irmão, trabalho é trabalho. Todo trabalho tem o seu lado ruim. Eu estou dizendo por causa do pecado, porque trabalho é uma bênção de Deus, mas todo trabalho tem aquele lado cansativo. Eu fico vendo ter irmã aqui que acorda 3 horas da manhã para ir trabalhar. 4 horas, às vezes está no culto, pensa que às vezes está no culto, dia de semana, acorda muito cedo, dorme tarde, às vezes está pescando aí no culto. Você acha que eu vou reclamar? Irmão, a pessoa está aqui dando o melhor para Deus, eu vou dar glória a Deus aqui. Quantas vezes eu não vi a pessoa cansada mesmo do dia. Agora, como que pode uma pessoa dessa? Quantos irmãos, e vários trabalhos, rachando o sol, pintando, o outro batendo massa. A irmã que não aguenta mais de tanta dor nas costas, dor na perna de limpar. Esse dia foi limpar o quintalzinho lá, não aguentei, foi nada. Calinho na mão, seu frouxo. Falei comigo mesmo. Aí tem irmã aqui que limpa 2, 3 casas. Aí vem aqui ainda dá o melhor para Deus. Aí chega esses crentes Zé Babão. Me perdoa, mas tem que falar assim hoje para acordar. Não deu para vir. Então fala para essa irmã então, por que ela veio então? Quantas irmãs chegam aqui, irmão, olha, que nem disse o pregador, com o pastor Marco na tarde da bênção, o zoológico inteiro, bico de papagaio, não sei, hérnia de disco, sei lá. Trabalho não é fácil para ninguém essa vida, não. Aí chega uma pessoa, coloca o burro na sombra, água fresca, e ainda é controle na mão, frente à televisão, ainda faz da esposa empregada, me traz isso agora. Me traz aquilo outro agora. E ele só aqui no controle, isso aqui não estou gostando mais não. Deixa eu... isso aí tem que mudar. Isso aí não está certo não. Isso aí não está certo não. E aqui, essa palavra não é desabafo. Isso aqui é pastorear. Isso aqui é pastorear. Tem que sair da mão de Moabe hoje. Tem que vir para a mão do Senhor hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, hein?
é todo ser unânime, perseverando, aí Deus trabalha, Deus age, aí um Deus vai dando vitória, outro, que nem eu disse, aí o outro Deus vai curando, outro Deus vai renovando. Existem pessoas aqui, eu falo, conheço, que entrou numa situação delicada, às vezes de uma depressão, mas está aí lutando, e Deus está curando, Deus está renovando. E aí eu digo, e se nós não tivermos aqui reunindo para fazer a obra, se dispor para fazer a obra de Deus? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você receba essa varada de Deus com muito óleo do Espírito Santo de Deus, e você olhar para si mesmo nessa noite e dizer, é verdade, essa palavra é para mim, eu preciso dessa mudança na minha vida. Vamos adiante, senão eu não vou conseguir sair desse. Ovelha, não esquece não, viu? Ovelha, cordeiro e carneirinho. Agora veja só, agora o rei Jorão pegou e falou assim, chamou o rei Josafá e falou, vamos fazer aqui, vamos se unir para a gente ir para a guerra. E aí veio Josafá e falou, o meu povo é o teu povo, meus carros é teu carro, e vamos embora para essa peleja. E Judá, o povo de Judá, que também fazia parte de Israel nessa época estava dividido, eles dominavam sobre o povo, os edomitas, tá certo? Eles dominavam sobre os edomitas. Então se reuniu esses 3 reis contra Moabe. Aí sabe o que aconteceu? Versículo de número 7, ou melhor dizendo, versículo de número 8, vai dizer que eles se unem, esses 3 reinos, para lutar contra os moabitas. E aí o texto vai dizer que eles seguiram a estratégia de Jorão. Só que Jorão não era dos crentes fervorosos, Jorão era meia boca. E aí sabe o que aconteceu? Versículo 8, e ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. Olha lá, pelo caminho do quê? Do deserto. Porque andar na direção própria é cair no deserto. Vê se eles pedem a direção de Deus aqui. Aí olha o que acontece com quem anda na direção própria. O resultado vai ser esse. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham. Aí começou a desfalecer. Agora veja como o crente Jorão era aqueles crentes problemáticos, irmão, que dá trabalho. Quem que tomou a direção errada? Jorão. Ele não consultou o Senhor. Quem que fez a coisa errada? Foi Jorão. Olha o que ele diz agora. Presta atenção. Olha em quem que ele joga a culpa. Ele está no deserto, sem água, e olha em quem que ele joga a culpa. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Em outras palavras, ele falou, a culpa é de Deus, foi Deus que fez isso com nós. Então veja, existem pessoas que pegaram o deserto com a própria mão, por uma direção que você tomou, você decidiu por você próprio. Você decidiu esse caminho que você está trilhando. E aí agora, Deus tem que me ajudar, Deus tem que me livrar, Deus tem que fazer alguma coisa. Fala, Deus minha... Entende? Aí começa a colocar Deus contra a parede. Aí Deus pega e fala, agora você lembra de mim, mas quando você foi fazer o negócio, você não lembrou que eu existo? Então eu não posso andar no meu caminho, na minha direção. Eu tenho que seguir a orientação do Senhor. Não é depois de fazer pedir a direção de Deus, é antes de fazer pedir a orientação de Deus. E aí agora o que acontece? Josafá, que era um crente mais espiritual, pegou e falou, mas não tem ninguém aí para a gente consultar o Senhor? Alguém pegou e falou, tem Eliseu. Tem o profeta Eliseu. Aí sabe o que acontece? Falou que era o servo, versículo 12, eu vou resumir, versículo 12. E disse Josafá, olha lá, falou, Eliseu, está perto aí, chama o Eliseu. Aí sabe o que aconteceu? E disse Josafá, está com ele o quê? Aleluia. Está com ele a palavra. Então, olha só, a direção de Deus vem da onde? Vou perguntar de novo, aleluia. A direção de Deus está na onde? Está com ele a palavra do? Então tinha um problema, mas a resolução do problema estava na onde? Tinha uma dificuldade, a vitória no meio daquela dificuldade estava na onde? Tinha uma coisa para ser resolvida. E aonde que estava? A vitória naquela situação estava na? Então diga para o seu irmão, é na palavra, irmão. Diga para ele, é na palavra. Aleluia. É na palavra. É a palavra. É a palavra.
Agora Eliseu pega e chega, presta atenção. Em resumo, Eliseu quando olha para a cara de Jeorão, porque Eliseu pensa um crente de verdade, era o profeta Eliseu, não levava recado para casa não. Ele olhou para Jeorão assim e falou, agora você está aqui me procurando? Procura os profetas da tua mãe e do teu pai lá. Aí ele disse na cara do rei Jeorão, falou assim, ó, se eu não respeitasse Josafá, que é crente, nem na tua cara eu olharia. Mas porque ele está aqui, ele é crente, vou ver aqui que Deus tem aqui. Aí sabe o que ele fez? Agora que entra aqui a nosso mistério, a arma. Presta atenção, aquele Jorão era um crente meia boca que aonde ele chegava ele pesava o ambiente. Era aquela pessoa que carregava um abismo atrás dele. Carregava um peso, aonde vai, fecha o tempo. Jorão era desses crentes. Aí, presta atenção, o profeta Eliseu estava ali, não descia nada, não descia revelação, inspiração, direção. Eliseu falou, meu Deus, o negócio aqui está feio, hein? O ambiente estava fechado, por causa de quem? Por causa desses crentes meia boca. Entende por que o céu fecha? Quem que é o culpado do céu fechar? Aí veja só, o que ele faz? Me traga um tangedor. Me traga um tangedor. Alguns vai dizer que é lira, outros vai dizer que é a harpa, enfim, mas o negócio é esse, é algo que ele ministra com a mão. É algo que ele toca, presta atenção. Aqui algumas traduções colocam até menestrel, que tangedor é diferente de tocador. Porque tem pessoa que toca, tem outro que tange. Porque o tocador, ele conhece de técnica. E o tangedor conhece de espiritualidade. Aleluia. Aleluia. Aí Eliseu pegou e falou assim, aqui a gente não precisa de um tocador, alguém que sabe das notas musical. Aqui a gente precisa de um crente espiritual. O lebaite o premense derebanda cala para xarabacaia. E quando ele pega o seu instrumento e começa a tanger, o ambiente começa a mudar. Olha só, eu vejo esse ambiente mudando aqui também. Aí aquele ambiente pesado, aquele ambiente de incredulidade, aquele ambiente de rebeldia, aquele ambiente, aleluia, de inconversão, começou a ser dissipado. A presença de Deus começou a tomar conta daquele lugar. Ele já falou, agora Deus está aqui, agora Deus está se manifestando aqui. Eita Deus. Tangedor. Escute, qual que é o mistério do tangedor? Existe os tocadores, existe os tangedores. Quer ver só? Vamos perceber, alguém que na adoração ele toca, mas um tange. Por exemplo, Pedro pegou e falou, mestre, a multidão te aperta e comprime, e tu perguntas quem me tocou? Jesus não está perguntando quem tocou. Jesus está perguntando, cadê o tangedor? Porque aquela multidão chegava em Jesus e esbarrava nele, tocava nele sem propósito. Mas aquela mulher, ela falou, eu vou lá com propósito. Aí quando ela chega, olha só como ela mudou o ambiente, ela toca nele. Ela toca, e quando ela toca, ele falou, opa! Aleluia. O ambiente mudou de tal maneira que ele pegou e disse, ei, alguém tocou em mim diferente. Por quê? Porque de mim saiu poder, de mim saiu poder. Então você sabe que tem aquele crente que vem para o culto, ele vem só como um tocador, já está no automático. Sabe qual que é o mistério do carro automático? Você coloca lá, ele vai sozinho, é só acelerar e fica trocando sozinho. Mas tem crente ainda que está no manual. O que ele vê? Ele sabe a hora certa de passar para cá, passar para lá, porque ele não está acostumado com isso. Para ele cada dia é uma novidade.
amado. É tocador ou é tangedor? O tangedor, quando ele chega no ambiente, ele traz o céu. Nanácia, téria, candara, baixara, bacalácia, elebacala, baixara, bacantaia. O tangedor, quando ele chega, ele traz consigo a inspiração do céu. O tangedor, quando ele chega, é um ambiente diferente, é uma atmosfera diferente. Aí quando o tangedor chegou, sabe o que aconteceu? Eliseu falou, desceu aqui, desceu a inspiração aqui, desceu a revelação de Deus aqui, hein? Agora, quem que é o tangedor? Qual que é essa? Porque aqui está falando dos músicos. Olha aí, é tocador, tangedor. Aí tem que bater também aqui, né? Tangedor, tocador. Porque o tangedor, ele traz o céu com ele. Você percebe quando um crente, tangedor, você vê, você começa a falar com ele, você vê que por detrás daquelas palavras você vê o céu. Você vê umas portas espirituais se abrindo, você vê oh meu Deus, você vê uma conexão, aleluia. Aí o que acontece? Às vezes está no meio da rua, Deus já toma, Deus já faz os mistérios. Irmão, é umas coisas assim impressionantes, sabe? Mas agora, qual que é o mistério? Presta atenção, qual que é o mistério aqui de Tanger? Porque nem todo mundo sabe tocar, instrumento musical. Mas aqui existe uma arma que todos nós podemos tanger. Existe uma arma que todos nós podemos tanger ela. Todos nós podemos ter essa arma para tanger. Coloca aí 2 Timóteo 2,15. Agora eu vou te falar qual que é a arma que todos podem tanger. Porque instrumento musical não é todos que podem. Agora tem uma arma que todos podem. Qual que é? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Leia bem forte. Olha o instrumento pra gente aqui tanger aqui, ó. Vai sair som daqui, ó. Vai sair o som da vitória daqui. Vai sair o som do quebrantamento aqui. Vai sair o som da adoração daqui. Vai sair o ritmo do louvor aqui. Vai sair daqui, ó. Manejar bem a palavra. Temos que aprender a tanger esse instrumento aqui, ó. Esse todos podem tanger ele. Todos podem manejar esse aqui, ó. Então, o crente, ele tem que manejar, não é saber manejar bem. Porque tem gente que ele é tocador, ele só toca no Salmo 23. Ou ele deixa aberta a Bíblia no Salmo 91 e deixa lá. Uma vez eu entrei num lugar lá, a página da Bíblia do camarada está amarela. E tá lá assim em cima a parte mais alta. Oxi, nunca lê. Só toca. Aí não funciona. Aí continua entrevado, aí continua amarrado. Mas quando o crente pega essa ferramenta e começa, manejar. Manejar é mover com a mão, ó. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Pega a sua Bíblia aí. Você tem Bíblia aí? Maneja, faz o barulho da folha aí, ó. Olha aí. Maneja. Agora vamos falar? Tá bom. Que barulho gostoso. Esse som aí. Aleluia. Irmão, tem gente, se você perguntar para ele de time de futebol, ele sabe o nome de todos. Tem gente, se você perguntar o nome da série que está passando no Netflix, ele sabe tudo. Tem gente que se você perguntar para ele da marca de tal roupa, vixe, ele vai falar para você desde a primeira que inaugurou. Existem pessoas, se você falar de tal coisa, ele agora fala onde está o Obadias. Abra aí, vamos ler aí o capítulo único de Obadias. Ele não sabe nem que é capítulo único, por que chama assim? Abra aí. Ele procura lá no Novo Testamento. Não, mas
Abra em Filemão, capítulo único de Filemão. Onde está esse? Será que é de comer isso aí que o pastor falou? O ambiente vai mudar. Aleluia. Quando o ambiente vai mudar? Quando eu passar a tanger a ferramenta que Deus me deu. Ó. Deus vai te dar uma intimidade na palavra que você nunca... alguém recebeu isso aí, hein? Deus vai te dar uma intimidade na palavra que você nunca teve antes. O texto vai saltar nos teus olhos e você vai olhar e vai dizer: que coisa linda é a tua palavra. É a palavra. Manejar bem. É fazer da palavra de Deus um alimento diário. É ter uma disciplina de leitura diária da palavra do Senhor Deus. Nem que for degustar, tem que ser assim, é degustar, filho. Não é comer, devorar, não. É degustar, filhinho. Que gostoso, ó. Ei, escute isso aqui. Olha que esse aqui eu vou falar aqui, porque está aqui na mensagem. O salmista, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Salmo 119. E por que ele vai dizer? Isso aqui é muito lindo que eu vou falar para vocês. Por que ele vai dizer que a palavra de Deus é mais doce do que o mel? Sabe por quê? Naquela época, os pais ensinavam os filhos. Ele tinha uma espécie de uma caneta. A caneta daquela época era como se fosse uma agulha. E ele pegava uma argila e escrevia com aquela agulha. Só que a argila para uma criança, ela é dura. E aí o que o pai fazia? Pegava o pote de mel e molhava a agulha. E ele pegava aquela agulha e ia escrevendo na argila. Aí o que o pai dele deixava ele fazer? Pegar aquela agulha e chupar o mel. Então presta atenção, quando o salmista fala: a tua palavra é mais doce que o mel, sabe o que ele está querendo dizer? Aprender a palavra é gostoso. Aprender a palavra não pode ser algo pesado. Aprender a palavra tem que ser algo prazeroso. Aí o menino sempre queria aprender. Ele sempre queria aprender, por quê? Porque era doce aprender, ó. Pega isso aí, pelo amor de Deus. Então, aprender a palavra não pode ser algo pesado. Aprender a palavra é como eu falo. As irmãs, algumas perguntando: qual que vai ser a ferramenta de hoje? Já na expectativa, qual que vai ser a palavra? Já o coração ardendo. Por quê? Porque é gostoso aprender. Porque ouvir a palavra, a mensagem de Deus não é um peso. Quer conhecer quando alguém é convidado, quando alguém é noivo? Quer esse mistério aqui? Quer conhecer quando alguém é só um convidado, mas não é um noivo? Não faz parte verdadeiramente daquele cerimonial do casamento? Você já foi em festa de casamento? Alguém já foi aqui? Você já reparou que os convidados, tudo que eles esperam é que acaba logo, para ele poder comer? Crente come, irmão. Beleza. Aí veja, ele não vê a hora, ele fica olhando o relógio. Mas será que não vão cortar esse bolo? Será que não vão distribuir os doces? Só que o noivo e a noiva estão pensando no horário? O que eles estão fazendo? Eles estão desfrutando do momento. Agora veja quando alguém é só um convidado do casamento. Esse culto não acaba logo? Mas essa palavra hoje está meia... Agora veja, a esposa: fala, Senhor. Fala. Está vendo a diferença aí onde que está? E aí eu pergunto: você é um convidado ou você faz parte desse casamento? Aleluia. Agora, veja, tem que ser prazeroso. O servir a Deus, o estar aqui, não é algo assim: mais um culto, você não foi, vai me mandar aquela mensagem de novo. Não, não é assim não. Hoje é culto. Que prazer de poder, que alegria de poder ir na casa do Senhor.
dar a Deus o louvor que é devido, a gratidão que é devida, a honra que é devida, a glória que é devida, o louvor que é devido, a adoração que é devida a Ele. Eu agradeço a Ti por ter me libertado de uma vida tão vil e pecaminosa, por ter transformado a minha vida, escrito meu nome no livro da vida, me fazer um salvo e me dar o privilégio de estar na Sua presença. Agora vamos aqui, também entrar nos finalmente aqui, Agora escute isso aqui, quando o tangedor, aquele, e cada um que maneje bem a palavra, essa ferramenta, que venha sair muitos sons aqui, muitas melodias, muitas canções inspiradoras aqui. E agora, quando o tangedor vem com seu instrumento, aquele ambiente profético, irmão, o Espírito Santo tomou Eliseu. E Eliseu já pegou e soltou. Assim, diz o Senhor, fazei neste vale muitas. Olha o que ele diz. Porque você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas vai dar muita água. Então presta atenção. Deus é tão misericordioso. Aqui, se fosse você, dava glória. Deus é tão misericordioso. Ele pegou aquele deserto com a própria mão, mas ele se humilhou. E o que Deus fez? Vou socorrer. Vou socorrer. Deus é misericordioso. Alguém glorifica a Deus por isso? Agora escute. Olha, veio uma inspiração. Porque presta atenção, qual que é o mistério dessa arma aqui? O tangedor é a habilidade para tanger. Então presta atenção, aquele que tange a palavra de Deus, segundo a Timóteo 3,16, vai dizer que toda a palavra de Deus é inspirada. Então a palavra de Deus, ou seja, a revelação de Deus para nós, e quem maneja essa palavra tem inspiração divina. O que é inspiração divina? Inspiração divina é agir sob a influência de. Então, quando eu estou pela influência divina, ou seja, pela inspiração divina, como que alguém consegue profetizar? Pela influência divina. Se alguém não tiver pela influência divina, ele vai falar da carne, vai falar de si próprio. Mas a influência divina faz ele falar através do Senhor, entende? Então, quando nós começamos a manusear, a tanger esse livro, Deus vai começar a nos dar inspiração. E aí sabe que o crente, quando ele é tocado por esse ambiente da palavra, por esse ambiente do céu, ele vai recebendo a inspiração divina. E aí muitos começam a sentir o desejo que não tinha antes de se entregar na obra, de pregar o evangelho. Ô irmão, meu Deus, a pessoa começa a ter aquelas inspirações, fala, agora eu vou ajudar no tal departamento, agora eu vou ajudar, agora eu vou interceder, agora eu vou... Por quê? Porque ele está sendo inspirado, ele está sendo inspirado por Deus. Está sendo inspirado. Aí ele fala, está uma situação de desordem, muitas vezes dentro da casa, e ele pega, recebe aquela inspiração e fala assim, diz o Senhor, e ele vai para cima, e ele vai organizando, ele vai agilizando, por quê? Porque está sob o efeito de uma inspiração. Aquela pessoa estava meio para baixo, estava empoeirado, o instrumento já estava encostado, aí ele começa a ser ministrado por essa palavra, o céu se manifesta, o céu se abre sobre a vida dele, e ele começa a ter inspiração, a inspiração para vencer, a inspiração para lutar, a inspiração para, aleluia, guerrear diante da presença do Senhor, a inspiração, porque às vezes a pessoa se sente tão abatida, tão fraca, que ela fala, eu estou sem ânimo para nada, eu estou sem força para nada. Aí quando ele manuseia, ele tange essa ferramenta, a mão de Deus vem sobre ele, o poder do Espírito vem sobre ele, ele fala, opa, recebi a inspiração do céu. Aleluia. Levante a mão direita. Quem recebe a inspiração? O Espírito Santo vai te dar inspiração. Eu não sei, mas essa segunda-feira para você vai ser diferente. Deus vai te dar uma inspiração tão tremenda, daquela situação que você não sabia o que fazer, mas o Espírito Santo está te dizendo, eu te dou a minha inspiração, o meu poder vem sobre ti. Aí o
Espírito Santo veio, escuta essa. O Espírito Santo veio, e agora veio sobre ele, e o profeta diz, ó, vamos lá, fazei neste vale, ó, muitas covas. Então faça no vale covas. O que é cova, filho? Cova é um buraco, cova é um espaço. Então presta atenção, eles estavam há 7 dias, cansados e sem água. Só que o profeta disse o quê? Se esforça. Fazer buraco tem que fazer o quê? Como que eu faço buraco na terra? Se esforçando. Alguém levou enxada? Alguém levou pá? E como que vai fazer? Pega a espada, pega o escudo, pega o capacete, se vira. Deus não mandou fazer? Se vira. Se Deus mandou, presta atenção, porque o preguiçoso é assim, mandou fazer, ele fala, não, mas me dá condição para fazer. Agora a pessoa que está na fiação inspirada, Deus mandou fazer, ele dá o jeito, oh meu Deus, olha isso aí. Olha, ele falou, fazer o que? Muitas, não faça pouca, faça muita. Olha lá, e vai, por quê? Porque o tamanho da vala, do buraco que eu abri, vai ser o tamanho da provisão que vai cair. Não, ainda não pegaram a revelação, mas vai pegar agora. O que é fazer cova, buraco no vale? Ei, a pessoa está no vale e não está vendo nada, está no seco, mas está fazendo o quê? Está se esforçando, está se dedicando. Pastor, me ensina aí a fazer buraco no vale. Adora, o adorador com a sua adoração ele vai fazendo buraco. Ora, vai orando e fazendo buraco. Por quê? Enquanto eu estou orando, enquanto eu estou adorando, a vala está sendo aberta, o espaço está sendo criado, porque daqui a pouco Deus vai vir no espaço que eu deixei para Ele. Deus vai vir no espaço que eu dei para Ele. Deus só pode agir onde tem espaço para Ele. Agora entende por que tem muitos lugares que Deus não trabalha mais, não tem espaço. Aí Deus fala, quero descer aqui, mas cadê? Não tem espaço nenhum para mim? Então vai fazendo aí, filhinho. Tá no vale, mas vai fazendo a vala aí. Eu não gosto dessa palavra buraco, não, fica meio estranho. Então vamos falar vala. Vai fazendo essa vala. Aleluia. Por quê? Porque não vai ter vento, porque não vai ter chuva, mas vai ter o quê? Vai ter provisão da água. Vai ter, ou seja, em outras palavras, se não tem vento e não tem chuva, ou seja, Deus está trabalhando no silêncio. Opa, vou falar de novo. Se não tem vento, se não tem chuva, Deus está trabalhando no silêncio. Ah, meu Deus, olha lá, alguém não pegou isso aqui, pelo amor de Deus. Deus está trabalhando no silêncio. Alguém pensa, eu estou rodeando no deserto. Já estou com a língua de fora. Cadê Deus na situação? Deus está falando, vai fazendo aí tua valinha. Vai fazer. Por quê, filho? Porque se Deus se manifestar agora, o buraquinho que você fez, a valinha tão pequenininha, vai vir só uma gotinha de água. Aí não vai ser o suficiente para matar a sede de todo o exército e os animais que estão juntos ainda. Então o que Deus está fazendo? Quanto mais vala você fizer, quanto maior for a vala que você fizer, maior vai ser a provisão que eu vou derramar. Agora, olha que tremendo, vamos lá. Eu vou encurtar. Eu tive que mudar muita coisa dessa mensagem aqui, porque o negócio é específico aqui hoje. Escute. Aleluia. Agora, por que Deus falou, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água? Sabe por quê? Porque o inimigo sabe o lugar que ele foi na estratégia deles, ele não foi na estratégia de Deus. E aí o inimigo sabe dos lugares, aquela região, eles atuavam naquela região. Se Deus manda água, se Deus manda vento, manda chuva, o que o inimigo ia ficar? Ia ficar preparado. Por quê? Porque agora o exército não está mais fraco, eles tomaram água e tem força. Então Deus estava trabalhando no silêncio para quê? Para o inimigo não perceber. Aleluia, não reclama, você não está vendo vento, você não está vendo chuva, você fala, parece que na minha vida não está tendo barulho nenhum. Vai fazendo a vala aí, rapaz! E aí, ó, presta atenção,
o texto vai dizer, no versículo 20, o texto vai dizer assim, ó, depois que eles fizeram, olha lá, primeiro, ó, e sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ou seja, depois do sacrifício, oferta de manjares é o sacrifício. Então, depois do sacrifício, desceu a água, Edom, pelo vermelho. O que é isso? O sangue de Jesus. Através da cruz de Cristo, a água chegou até nós. Quem que é a água? Jesus falou, quem beber da água que eu lhe der, rio de água viva fluirão do seu ventre. Ou seja, através da obra de Cristo no Calvário, há o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então escute isso aqui. Agora, olha só que coisa tremenda isso aqui. Eles estavam ali e Deus, depois do sacrifício, Deus derramou água. Aí Deus foi derramando água. E o inimigo está vendo alguma coisa? Não, mas Deus está trabalhando. O povo está vendo alguma coisa? Não, mas Deus está trabalhando. Está tendo vento? Não, não é nada aparente. Está tendo chuva? Não está, mas a água está aparecendo. E da onde a água brotou? Não me pergunte, o texto não fala. Não sei se foi da montanha, porque naquela região tem a questão da geleira e bate o sol, mas não fala. Simplesmente fala que a água apareceu. É o que eu digo, não sei como que vai acontecer. Mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que vai vir. Não entendeu ainda? Eu não sei que dia, que hora Deus vai salvar, mas eu sei que vai salvar. Eu não sei quando que a cura vai acontecer, mas eu sei que a cura vai acontecer. Eu não sei, mas eu sei que vai. Irmão, presta atenção. Por que Deus trabalha no silêncio? Sabe por que Deus trabalha no silêncio? Você reparou quando o médico vai operar, ele precisa do quê? Ele precisa de silêncio. Você viu alguém fazendo barulho, bagunça numa sala cirúrgica? É porque principalmente quando é aquela meticulosa. Então, Deus está trabalhando nos detalhes. Por isso você não está vendo barulho nenhum. Eu creio nisso aí, viu? E agora vem a água descendo, enchendo. Agora veja como que o inimigo ficou confuso. Aí o inimigo, presta atenção. Poxa vida. Agora versículo 22. O texto vai dizer, você leu comigo, eu não vou repetir a leitura, mas o texto vai dizer que quando o povo de Israel, Judá e Edom, eles ficaram escondidos, porque Deus falou através do profeta, ó, faça aí nesse vale muitas covas, porque vai ter água, e se ainda vocês acham que é pouco, vou entregar o inimigo na vossa mão. E aí quando Deus estava mandando água na região, presta atenção, eles fizeram muitas valas, e tinha água. E a terra, Edom, a terra é vermelha, tá certo? A terra é vermelha. E aí os inimigos estão vindo, eles estão vendo tudo em silêncio, parado, parece que não está dando nada. Aí eles estão vindo. Aí sabe o que eles fizeram? Olharam de longe. Como o sol estava batendo sobre a água e deu reflexo, a terra é vermelha, que cor que a água ficou? A hora que o inimigo viu aquelas águas vermelhas, o que o inimigo pensou? Israel, Judá e os edomitas entraram em guerra em si e se mataram. Então, a água que tinha cor de sangue confundiu o inimigo. Então, aonde que eu vou ter vitória? É através do sangue de Jesus Cristo que eu tenho. Coloca aí Apocalipse 12, 11 aí. Vamos lá. É através do sangue do Cordeiro que me perdoa, que me purifica, que eu tenho vitória. Olha lá. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então é assim que se vence a batalha do Senhor. É no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro não é um clichê, não, meu irmão. O sangue do Cordeiro é onde nós obtivemos a libertação, a redenção, o perdão do nosso pecado. Porque o adversário só consegue trabalhar onde está aí a sujeira. Aí onde tem o sangue, não quero ver onde ele vai trabalhar. Agora escute. Quando o inimigo, ele pegou e viu aquelas águas e pensou, é sangue. E quando pensou que era sangue, falou, se mataram, tadinhos. E foram lá, baixaram a guarda. Quando eles baixaram a guarda, a hora que chegaram lá, os 3 exércitos saíram da onde estavam. E foi espadada para todo lado, não sobrou. O inimigo fugiu e grande foi a vitória que Deus deu para eles. E agora, Deus deu uma orientação, usando Eliseu e falou, agora vocês, depois dessa vitória que eu dei para vocês, vocês façam 3 coisas. Coloca o versículo 25. 3 coisas que vocês façam. Primeiro, olha lá. E arrasaram as cidades, e cada um lançou pedras sobre todos os bons campos.
Primeira coisa a fazer depois que Deus nos deu a vitória, jogar pedra no campo do inimigo. O que é jogar pedra no campo do inimigo? Mateus capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Quando a pedra sobre a terra não cria raízes, Jesus ensinou isso na parábola do semeador. Por causa da pedra, a semente não cria raízes. Então o que é jogar pedra no campo do inimigo? Não deixar criar raiz de amargura. Então, joga a pedra hoje no campo do inimigo. Não, o seu coração não é terra para o inimigo trabalhar. O seu coração é lugar onde a palavra de Deus frutifica. Primeiro, joga a pedra. Segundo, olha lá, hein? Segundo, o que eles fazem? E também, depois de jogar pedra nos campos, entulharam e tamparam as fontes de água. O que é tampar as fontes de água? Água fala de algo que traz força para a vida de alguém. Alguém está cansado, toma água, sente forte. A água é sinônimo de força e de vida. Josafá, quando estava sendo Ezequias, quando estava sendo atacado pelo inimigo, 2 Crônicas 32, versículo 4, vai dizer, Senaqueribe cercou a cidade, sabe o que ele mandou fazer? Tampa as fontes de água. Para quê? Para que o inimigo não beba água, ou seja, não alimente mais o inimigo. Existem coisas na sua vida que ainda alimentavam o inimigo? Você sabe aí, hein? Alguma coisa que alimentava, tampa essa fonte hoje. Se alguma área, alguma brecha aí na sua vida, que ainda o inimigo se alimentava e era fortalecido nessa falha, nessa brecha, hoje tampa essa fonte em nome do Senhor Jesus. Terceira coisa que eles fizeram, para encerrar. Terceira coisa que eles fizeram, olha lá, e cortaram todas as árvores. Então Deus falou, joga a pedra no campo, não deixa mais criar raiz de amargura no teu coração. Segundo, tampa as fontes, não alimente mais o inimigo. Terceiro, corta as árvores. O que é cortar a árvore? Eva foi atraída por quê? Por uma árvore. A árvore fala da tentação. Então o que eu faço? Elimino todo ponto de tentação. Na tentação, presta atenção, do inimigo, a Bíblia diz que eu tenho que enfrentar ele, agora da tentação eu tenho que fugir. Tá certo? Não enfrente a tentação. A tentação se vence como? Presta atenção. Jesus venceu como a tentação? Na palavra. Manejando bem a palavra. Essa é a arma que Deus nos dá nessa noite. Ser um tangedor. O que é isso? Habilidade para manejar as Sagradas Escrituras. Porque dela vai vir a inspiração para que eu possa vencer o inimigo. Dessa palavra vai vir a inspiração divina que eu preciso para agir sobre a influência do Espírito Santo de Deus e derrotar aquele que vem contra a minha vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, eu terei vitória sobre este adversário. As palmas louvem ao nome do Senhor.